Fala, pessoal, boa noite. E aí, preparados para mais um estudo de caso, um super estudo de caso? Eu sou a Renata Flores e estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo incrível do meu sucesso para vocês. Ó, nossa live class é uma aula e hoje a gente começa mais uma jornada de conhecimento. A gente vai falar sobre a estratégia por trás dos negócios centrados no cliente a partir do novo estudo de caso ao ponto. É sobre a história do Rogério Betti. Lembrando a vocês que cada estudo de caso da plataforma do meusucesso.com possui 6 módulos e é composto por episódios em formato documental, aulas com o empreendedor e aulas com os especialistas. Você quer saber mais informações? Se eu fosse vocês, então, eu acessava agora mesmo os 7 dias grátis por esse QR Code que está aqui em cima na tela. Só apontar a câmera do seu celular, que aí você fica sabendo de mais de 40 estudos de caso, mais de 500 horas de conteúdo para você estudar onde, quando quiser. Aqui, você já conhece o método da plataforma Meu Sucesso. O nosso protagonista da vez é um empreendedor apaixonado pelos seus clientes e pela excelência. Ele vem de uma família de açougueiros que fez muito sucesso lá nos anos 80 e foi nesse negócio que ele aprendeu a importância de se proporcionar a melhor experiência. Atualmente ele toca a sua empresa, que é um dos açougues mais refinados de São Paulo. Você já deve ter ouvido falar, o The Betti Dry Aged. Então, hoje a gente vai entender como iniciar um negócio com o foco do cliente. Bora conhecer esse tal de Rogério Betti? Boa noite, tudo bem, Rogério? Renata, muito bom, muito obrigado aqui, uma honra estar com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, né, dos nossos erros, dos acertos, e contar um pouco aí do como que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente começou o negócio, né, como você falou, focado no cliente, e estamos aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Vamos embora que você vai falar muito nessas 6 semanas, nesses 6 módulos. Para contribuir com a nossa aula, a gente tem a companhia do Fernando Mulan, que é professor e especialista em transformação digital e gestão da experiência do cliente, com mais de 20 anos de experiência. Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo que está com a gente hoje nessa nossa live class aqui. Rogério, prazer te rever, te reencontrar. Quero muito aprender contigo e, no que possível, contribuir também com quem está conosco hoje. Mandem perguntas, interajam. A gente está aqui para poder servir a vocês, falando de foco do cliente no cliente, né? Então, é isso aí, Renata. Boa noite. Bora começar assistindo ao trailer desse novo projeto para você já esquentar aí e começar a se perguntar também no chat, a trocar ideias com os outros empreendedores. Vamos movimentar esse nosso YouTube aqui. Bora ver o trailer do Rogério Betti. Por que tem um lugar que é lotado e o vizinho é vazio? É isso que eu me pergunto todos os dias. Você compra aquilo que você gosta, que você tem conexão. Eu sou a 4ª geração de uma família de açougueiros. Começou com meu bisavô, chegou a ter 38 açougues. 5, 6 anos de idade eu já ia trabalhar com meu pai. Em 99, o supermercado abriu os olhos para o setor de açougue, a gente fechou o último açougue e aí descontinuou o negócio da família. Você percebe que está se afogando quando já é tarde. Passei uns 10 anos com trauma de açougue. A gente se apaixonou, foi amor à primeira vista. Eu casei e fomos morar em Florianópolis, construir a nossa vida. Eu abri um restaurante por desconhecimento da cidade, abri na hora errada. E também tomando mais um tombo ali. Meu marido, no dia do aniversário dele, ele deu um grito porque estourou um aneurisma. O Rogério foi chamado, ele ajoelhava pedindo para o pai salvar. Eu acho que ele foi meu primeiro fã, né?
Acho que ele tinha um orgulho de ver o filho pequenininho, de avental, desossando. E aí eu entendi que eu tinha uma oportunidade de negócio. Eu era muito resistente a fazer as carnes de Bete via delivery, né? Aquilo que eu não queria fazer, falei, meu amigo, tem que fazer agora. Quando os restaurantes fecharam, a gente já estava fazendo delivery, a gente começou a fazer 1000 entregas num dia. Quando eu fui entendendo que vou fazer uma coisa legal porque é legal, e se ela for legal, eu vou ter cliente, se eu tiver cliente feliz, eu vou ganhar dinheiro, aí as coisas foram acontecendo. Ele é um empreendedor que olha lá na frente. Me sinto realizado de ter a oportunidade de resgatar a história da minha família e, ao mesmo tempo, me sinto feliz de ter feito a minha história. Olha, se vocês duvidam que a gente vai ter um estudo de caso épico aqui no Meu Sucesso, poxa, a gente começa com o declínio de um grande negócio, amor à primeira vista, perdas irrecuperáveis. Depois você alça o negócio no meio da pandemia, se duvidando. A gente está só começando, tá? Vamos começar a primeira parte da nossa aula agora. Rogério, começo com você. Você é uma pessoa que valoriza muito a experiência do cliente. Por que é importante valorizar o cliente, né? Como é que isso contribuiu para a sua jornada empreendedora? Olha, o cliente, no final das contas, é quem paga, né? Quem paga as contas, quem nos contrata, né? Quem nos permite construir aquilo que a gente quer. E uma empresa que tem cliente, uma empresa que vende, né? Uma empresa que o cliente quer comprar, né? É uma empresa que tem um valor muito grande. E eu sempre me preocupei, no final das contas, com o cliente sentir que valeu a pena ele comprar aquela carne, ele vir no nosso estabelecimento, ou ele pedir o delivery, né? Então, como que eu posso fazer com que o cliente se sinta feliz, sinta que valeu a pena? E como o nosso negócio é de pessoas, como o nosso negócio é de cliente, nós estamos no varejo, né? Seja ele físico ou seja ele online, se o cliente não for feliz, né, com a gente, não vai ter negócio, eu vou ter que competir por preço. E eu não quero competir por preço, né? Até como passou no começo da nossa história, que muito me emociona, né? Muito legal, eu estou super aqui feliz com essa história toda, muito bacana, porque a gente, em algum momento, né, eu fiquei me perguntando muitos anos depois, né, durante muitos anos, depois que a gente fechou, e uma história muito longa, de quase 80 anos, e ele vai, né, para baixo de uma hora para outra, né? E é muito rápido, né? Você sobe de escada e desce de elevador. Então, eu percebi que a gente começou a descer, foi quando a gente perdeu a conexão com o cliente, foi quando a gente perdeu o foco no cliente, começamos a fazer, lá no passado, né, vender carne mais barata, enfim, começamos a fazer outros movimentos que não atender cada vez melhor o cliente. E a gente foi perdendo essa conexão até uma hora que você começa a competir por preço, e quem compete com preço é sempre lá para baixo, e as margens vão apertando, e aí entra outra pessoa no meio do caminho e acaba conquistando o cliente, né? Então, quando você tem de novo, a conexão com o cliente, que ele percebe valor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está construindo, naquele produto que ele está consumindo, aí você tem capacidade de colocar o seu preço, de colocar o seu valor, e aí você tem margem, né, de resultado para poder trabalhar. Então, na verdade, né, só já entrando um pouquinho na frente na história do debate, eu tive essa conexão muito clara quando eu fiz o primeiro dry age na minha casa, e eu vi as pessoas experimentando aquela carne. Então, eu me lembro muito da cena, né?
5, 6, uns 8 amigos em casa com suas esposas, tudo mais, fazendo churrasco, e todo mundo ansioso para aquele dia, vamos experimentar, se a carne vai estar ruim, vai estar boa. E eu me lembro muito claramente das pessoas comerem aquela carne, ficarem, assim, sabe, abismadas, felizes daquela situação. E enquanto elas comiam, eu fiquei tão feliz também, as pessoas, aí eu falava, nossa, é isso, sabe, deu estalo ali, eu falei, nossa, como que eu posso fazer com que as pessoas fiquem felizes assim? Ô, Rogério, eu ia te perguntar isso mais à frente, mas já que você trouxe, já na primeira pergunta, vou adiantar. Quando você fala dry age, eu acho que as pessoas já devem estar muito curiosas para saber, é um processo? Você explica rapidamente, só para a gente já entender o seu negócio de cara. Uhum. Bom, a gente teve um probleminha técnico, como vocês repararam, mas já estamos de volta. Eu vou retomar, a gente já falou um pouquinho do início da história do Rogério, e aí ele falou do dry age, que é esse processo da carne, e a gente ia falar um pouquinho mais à frente disso, mas ele já trouxe, eu perguntei para que vocês já saibam de cara que processo é esse que está fazendo tanto sucesso, principalmente no delivery aqui em São Paulo. Rogério, você está aí comigo? A gente pode repetir essa parte para os nossos assinantes, para os nossos empreendedores, rapidamente? Rogério ainda não está comigo? Tá bom. Eu estou aguardando aqui o Rogério, ele já está voltando. Rogério, deixa eu te contar. Vamos repetir a parte do dry age para os nossos assinantes, para os nossos empreendedores, rapidamente, só para eles entenderem o processo, e aí a gente vai em frente com a live class. Uhum. Que é a combinação das duas coisas. Eu tenho uma temperatura baixa e tenho uma umidade. É isso aí. E saborosa, um sabor mais amanteigado, um sabor mais proeminente, então fica uma carne muito gostosa. Sim, a gente vê bem nas imagens do seu estudo de caso. Me parece que você segue sem áudio, mas eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui com o Fernando. Fernando, na prática, o que é foco do cliente? Já que é isso que nós vamos tratar hoje nessa live class. Qual a diferença? Agora, para mim, é a pergunta talvez uma das mais importantes do dia de hoje, entre foco no cliente e foco do cliente. Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo que não sabia que são coisas distintas. Eu, por exemplo, não sabia até a gente começar a estudar o assunto. Foco no cliente e foco do cliente. Renata, na verdade é uma questão que parece só semântica, mas ela é muito mais importante do que isso. Quando a gente tem um foco no cliente e está montando um empreendimento ou tem um negócio que já está operando, a gente, na prática, está olhando para os nossos clientes, tentando estabelecer um padrão e fazendo uma visão de dentro para fora, querendo produzir, preparar alguma coisa, achando que a gente está entendendo aquele cliente que está do lado externo da nossa organização.
Quando a gente fala de foco do cliente, então, esse seria o foco no cliente. Quando a gente fala de foco do cliente, é ter o cliente dentro do nosso negócio. É como se fosse o cliente olhando para dentro da nossa organização e a gente fazendo todos os nossos processos, ferramentas, tecnologia, produtos, para atender, superar e fazer uma expectativa maravilhosa, uma experiência linda para esse cliente que a gente está tendo esse foco, né? Então, é uma questão que parece pequena, mas ela é fundamental, principalmente hoje em dia que você tem aí a parte da internet, fazendo com que as pessoas tenham experiências cada vez mais integradas com as experiências físicas, né? Quem não foi no Debete, né, no Quintal Debete, no restaurante, ou que não pediu pelo delivery uma comida no restaurante, quem não teve essa oportunidade, faça, que reside aqui na região de São Paulo, é maravilhoso, né? Mas quem não pesquisou na internet alguma coisa antes sobre como seria essa experiência, se valeria a pena pagar esse produto ou serviço, ia ver alguma live class ou algum vídeo do Rogério falando um pouquinho do que ele faz, isso altera completamente a nossa necessidade como empreendedor, como empresário. Então, de uma forma ou de outra, trabalhar com foco do cliente é o que vai fazer o sucesso para o negócio daqui para frente, né? Foco no cliente é um conceito que ficou no passado. Tá, então me explica melhor. Isso é o famoso conceito Customer Centricity, é isso? Se for, já conta pra gente o que é esse conceito. O conceito de Customer Centricity é um conceito que vem junto com esse tema de foco do cliente, mas ele não é a mesma coisa, tá? Customer Centricity tem 3 elementos. Então, bem simplificadamente, são 3. O primeiro deles é o que a gente chama de jornada do cliente. A jornada do cliente são todas as experiências que o cliente tem relacionado ao nosso produto ou serviço. Então, no nosso estudo de caso, por exemplo, o cliente pode pesquisar na mídia social essa experiência, ele vai ter a experiência do recebimento do delivery na sua casa, se a comida vai chegar com a qualidade que ele está esperando ou não. Ele vai ter a experiência da visita na loja física, ele pode comprar um produto da Debete num outro estabelecimento que revende, né? Então, tudo isso compõe, o boca a boca, isso compõe essa jornada do cliente com o nosso produto. Essa é a primeira alavanca do Customer Centricity. A segunda alavanca é o que a gente chama de experiência do cliente, que é a experiência propriamente dita. Então, todos os elementos, assim, se você chega, por exemplo, para poder fazer aquele almoço de domingo, com aquela baita expectativa com a sua família, reservou aquele momento para você ter um lazer, né, uma experiência não só degustativa, mas um lazer mesmo, e chega lá e o valet faz um problema com o seu carro, por exemplo. Isso estraga a experiência. Então, aquele pequeno detalhe que não tem nada a ver com a comida, pode estragar a sua experiência de serviço e a pessoa pode não voltar a comprar do Debete. E tem um terceiro elemento do Customer Centricity, que é o elemento final, é um triângulo, né? Que é o valor efetivo para o cliente. Então, o Rogério colocou muito bem nisso do nosso bate-papo, que ele trabalha com qualidade superior e, por isso, ele cobra um preço justo, que também não é o preço mais barato. Por quê? Porque o cliente topa pagar um valor maior, um preço financeiro maior, para ter uma experiência melhor, com uma jornada melhor, porque ele vê mais valor nisso. Então, Customer Centricity, jornada do cliente, experiência do cliente, valor para o cliente. É isso, Renata. Entendemos, mas com certeza você ainda explica melhor, né, Fernando? Na sua aula de sexta-feira, já deixo aqui para os nossos empreendedores compreenderem que é uma jornada. A gente, na segunda-feira, começa a live class, depois, na quarta-feira, tem aula com o nosso empreendedor, o Rogério, e depois, na sexta, com o nosso especialista, Fernando. Ou seja, você tem uma semana de muito estudo. Agora eu queria perguntar para vocês dois, tá? Agora vê aí quem vai começar. Eu quero entender por que essa estratégia, né, do foco do cliente não é simplesmente monitorar a satisfação, como a maioria das pessoas fazem, se a carinha, se gostou muito, aquelas pesquisas simples de satisfação. Por que é muito mais do que isso? Olha, se me permite, muito boas as colocações do Fernando, porque até eu falei no passado, né, a Carnes Flórida, por que ela fechou, né? Porque ela queria vender aquele produto da mesma maneira e o cliente estava mudando, né? A gente não entendeu qual que era a percepção do cliente. E cada vez mais, principalmente a pandemia, fez novos hábitos, né? Em pouco tempo a gente adquiriu novos interesses, novos hábitos, e se o estabelecimento não está atento para atender essa expectativa desse cliente, que é mais exigente, que nas redes sociais, como o Fernando comentou, muito facilmente ele faz uma pesquisa e já, né, aceita ou não aceita ir naquele local. Então, você tem que se dedicar muito para ficar
bem posicionado, né, na cabeça do cliente, para ele ter o desejo de ir no seu lugar, para ele falar, hoje eu vou sair de casa e vou naquele local, vou sair de casa e vou comprar minha carne naquele local, que eu sei que ela é boa, que ela me traz desejo, e eu quero ser atendido por isso, né? Como o Fernando falou, desde um estacionamento, né, pode estragar um dia das mães, por exemplo, seu aniversário, se o manobrista bate seu carro, mas imagina você que vai fazer um churrasco na sua casa, no seu aniversário, e você fala, vou lá no Debete comprar que são as carnes, melhores carnes, tá, não sei o quê, e você vai lá e faz o seu churrasco, e na hora de comer a carne tá dura, tá horrível e tal, né? Então, a gente tem que entender o que a gente quer fazer, qual que são os nossos valores, nossos propósitos, por que a gente vive, mas a gente tem que entender também o cliente, né? O que ele está esperando, e o cliente vai cada vez se tornando mais exigente, né? Eu sou cliente toda hora, então, se eu pedi na comida, se não chegou na hora, eu fico bravo, né? Se não chegou na temperatura correta, eu fico bravo e quero que a empresa me dê uma atenção. Então, essa conexão de várias formas, né, da jornada do cliente, na expectativa do cliente, no nosso caso, que, como bem o Fernando falou, a gente se propõe a vender uma carne melhor, que custa mais caro, que questão de valor e preço são coisas diferentes, né? Mas de fato custa mais caro, principalmente agora com o aumento da carne que teve nos últimos 12 meses, dobrou de preço, né? Então o cliente tem uma expectativa alta, não só da qualidade da carne, mas da comunicação, de onde vem aquele produto. Então os clientes estão interessados, é importante você conseguir atender essas expectativas e no final das contas vale muito a pena. O produto é bom, é num preço legal, e aí o cliente ele passa a ser aquele cliente que indica para os outros, olha que carne maravilhosa, eu fiz o meu churrasco aqui, ou todo mundo no churrasco que fala, olha que carne mais saborosa, macia. Então, quem comprou a carne fica super satisfeito, ele fala, putz, eu vou lá no Debete, sempre funciona. Então, a gente se colocar no pé do cliente, principalmente quando dá algum problema, né? Na pandemia, a gente aprendeu bastante com essa parte de delivery, que é uma loucura, né? Você entregar comida longe, rapidinho, e aquela confusão, e pode dar um monte de problema em todos os lados, e o cliente tem expectativa, e a fome, né? É um problema. Então, se você não adianta você resolver no dia seguinte, depois de 3 dias, o problema do hambúrguer do cliente que não chegou na hora. Ele quer receber o hambúrguer, né? Ele não quer receber o voucher no dia seguinte, né? Então, a gente se colocar muito no pé do cliente, na posição do cliente, né? No sapato do cliente, entender, acho que é muito importante. Quer complementar, Fernando? É até complicado complementar depois de tudo que o Rogério falou, porque ele deu muitos elementos, né? Eu acho que o que vale a pena falar, Renata, complementando mesmo, porque isso para você que está nos ouvindo, foi muito bom o depoimento, o testemunhal do executivo, um empresário de super sucesso, né? Eu sou testemunha viva da quantidade de refeições que esse cara está fazendo por dia. E manter a qualidade em cada entrega dessa é um negócio absurdo. Mas monitorar a satisfação do cliente, que foi até um ponto da tua pergunta, é importante. Não podemos aqui falar que não é importante. É super importante monitorar a satisfação. Mas a satisfação, ela é uma média. E nós estamos vivendo aqui o marketing dos micromomentos, entendeu? Vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o nosso estudo de caso. A gente olha para o celular quantas vezes por dia? 500 vezes? 1000 vezes? Cada interação dessa é uma interação que a gente tem com alguma marca, com alguma coisa que a gente está fazendo. Na jornada de compra do restaurante, a gente falou da jornada do cliente, né? A jornada do cliente no restaurante, olha quantos elementos o Rogério trouxe aqui, que são elementos que ele tem que estar atento ali e que a satisfação pode não medir. Se a comida chegou na hora certa, se ela chegou no ponto certo, se ela chegou com o tempero certo, se ela foi... Quando a gente pensa na experiência de mesa, né? Se o garçom fez atendimento educado, cordato, uma mesa com 15 pessoas, todo mundo foi servido corretamente, na ordem certa. Isso é uma ciência de serviço, e a satisfação muitas vezes não pega esses elementos, então a gente tem que trabalhar de uma maneira quase obsessiva, no nível muito individual, para dar essa experiência mais premium, né? E é isso que ele consegue fazer e que a gente vai ver nas nossas 6 aulas. Eu acho que tem muitos exemplos do quanto o Rogério se dedicou, se aprimorou e não à toa conseguiu ter o sucesso que teve, né, nesse momento. Sim. Rogério, você não acredita, eu sei que é a 3ª vez que eu te pergunto, mas o áudio estava ali meio mutado e o pessoal, assim como eu, também está curioso. E você acredita que eu sei, você já falou 3 vezes para mim, o que é o processo Dry Age, mas o pessoal ainda não ouviu e eles estão curiosos. Então, vamos resumir ainda mais e conta para a gente o que é o processo Dry Age. Que a carne fica na geladeira com temperatura e umidade controlada por no mínimo 30 dias,
E ao longo desse processo, a câmara ela é mais seca, a carne vai perdendo umidade. Então, em 30 dias, a carne perde 10% do peso e umidade. Então, pega um pedaço de contrafilé, que a gente faz basicamente com contrafilé, né, com osso, coloca fresquinho, coloca nessa câmara e deixa lá paradinho por 30 dias. Ao longo dos dias, ela vai secando de fora para dentro, vai formando uma casca escura e preta por fora, tem um cheiro gostoso, bonitinho, sequinho. E depois de 30 dias, quando eu tiro aquela capa preta por fora, ela está vermelhinha por dentro e está super macia, super saborosa a carne, né? Então, um processo parecido com queijo. Imagina o queijo fresco, o queijo meia cura e o queijo curado. É um processo de conservação pré-geladeira, mas que ele agrega maciez e sabor na carne. A maturação, ela existe 2 tipos de maturação, basicamente, que é a maturação a vácuo, que a gente está acostumado, que é a picanha, você coloca a picanha, né, a carne no vácuo, as enzimas naturais da carne começam a quebrar as fibras da carne e ela fica mais macia. Só que o dry age, além das enzimas naturais da carne quebrarem as fibras, a carne perde umidade. E quando você perde umidade, você concentra o sabor. Que nem um vinho envelhecido, né? Um uísque envelhecido, vai ficando com um sabor mais intenso. Então fica uma carne super macia, super saborosa e ainda suculenta. Então é um processo antigo, mas muito gostoso e custoso, né? Porque ao longo desse processo, além de a carne ficar 30 dias na geladeira, ela perde 50% do peso. Ela perde de 10 a 15% do peso em umidade, e na hora que eu tirar aquela capa preta, eu tenho, né, que é o trimming, que é a limpeza, eu perco mais. Então, dos 10 quilos de contrafilé inicialmente que eu coloco, eu só tiro 5 quilos depois de 30 dias. E a gente matura por 30, 60 e até 120 dias. Legal, obrigada mais uma vez por essa explicação. Para quem não jantou como eu, já está salivando também. A gente vai falar do processo Dry Age mais à frente. Bom, para quem está chegando agora, é muito importante saber que a nossa live class é uma aula. Então, se você deseja ficar por dentro de todas as nossas live classes, aproveita, se inscreve agora no canal, ativa as notificações que a gente te lembra. Outra coisa, a gente também tem o nosso canal no Telegram, que é um espaço aberto para todos, com o objetivo de fortalecer o ecossistema do empreendedorismo no país, com conteúdos exclusivos do Meu Sucesso, para te ajudar a refletir sobre situações do dia a dia. Se eu fosse você, eu já entrava agora lá. O link para acesso vai ser colocado aqui no chat e está também na descrição do vídeo. Bom, pessoal, a gente já começou quente nessa primeira parte da nossa aula. Agora a gente vai dar uma olhada no que a gente aprendeu até aqui. A gente está dividindo essa aula em 3 partes. Essa foi a primeira. Vamos lá. A diferença entre o foco no cliente e o foco do cliente, hein? Lembra que o foco do cliente é a nossa prioridade. O que é o conceito Customer Centricity, né? Que o Fernando nos explicou muito bem, e que essa estratégia vai muito além de medir apenas a satisfação do cliente, que o Fernando disse que é importante, mas ela vai além. Se você perdeu alguma parte, volta amanhã, anota direitinho no seu caderno sobre a jornada do cliente, enfim, todas as explicações e as ferramentas do Customer Centricity que o Fernando nos explicou. Agora a gente vai para a próxima parte da nossa aula, vamos discutir como entender as reais necessidades do nosso consumidor, mas antes eu quero mostrar para vocês um trechinho desse primeiro episódio que está imperdível, emocionante, épico, como eu falei para vocês. Vocês assistem completo na plataforma do Meu Sucesso. Aqui eu só consigo uns minutinhos. Bora! Fui ficando mais velho, o açougue foi ficando ruim. O supermercado começou com uma competição com carne, né? Então jogava o preço lá para baixo. Então, para a gente jogar o preço, competir com o supermercado, tinha que colocar uma carne de menor qualidade. E aí você tinha problema com o cliente. A gente começou a viver aquele momento, uma espiral descendente. O mercado consumidor mudou e a gente não soube lidar com essa movimentação no mercado e fomos vendendo alguns açougues e fechando outros açougues. E quando você está no meio daquela situação, você não consegue perceber isso. De maneira geral, você percebe que está se afogando quando já é tarde. Então foi gastando dinheiro, foi queimando patrimônio, e ao invés de agir na fonte do problema, a gente foi sempre tapando o buraco, sempre colocando o problema como problemas externos, né? Então a gente nunca foi na causa do problema, que era a gestão, que era processos. A dinâmica mudou, o consumidor mudou, tinha a época da inflação, depois no final dos anos 90 já não tinha mais inflação.
E aí já comecei a entrar em atrito com meu pai, principalmente. Porque eu começava a ver coisas e não achava, e ele sempre acreditando que a coisa ia voltar, porque ele sempre fez assim, porque ele tinha experiência. Então aqueles atritos naturais entre pai e filho que trabalham juntos. Bom, com base nesse trecho, agora é hora da gente entender as reais necessidades do consumidor. Vamos lá. Rogério, a gente viu nesse trecho que o açougue da sua família não conseguiu acompanhar as mudanças do mercado. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, são vários fatores, né? Você sabe que um negócio, quando dá certo, você sempre acredita que ele vai continuar dando certo para sempre, né? Aquela questão que o Flávio Augusto, que eu sou super fã, fala que estabilidade não existe, é a grande verdade, né? E quando você está dando certo, você não quer que aquele status quo mude, né? Você quer que continue daquele jeito, deixa assim e vá embora. E aí você vai percebendo que as coisas não são bem assim, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo um exercício para acompanhar a evolução do consumidor, porque tem concorrentes, tem expectativas, tem informação. E então a gente acabou não acompanhando essa dinâmica, eu acredito, né? E também eu acho que a gente pecou no sentido de começar. A gente era uma empresa, né, um açougue que vendia carne de qualidade, e começamos a vender carne de menor qualidade para atender alguns clientes que reclamavam do preço. Então a gente acabou perdendo o nosso foco. Então a gente não era nem um restaurante, um açougue barato que vendia carne barata, e nem era um açougue que vendia carne de qualidade. Então, os poucos clientes que iam lá, comprava carne que era um pouco mais barata, e a pessoa queria comprar qualidade, a gente vendia preço, e a pessoa levava para casa, era uma carne ruim, né? Então, o caro é aquilo que é o ruim, né? Então, depois disso que eu fui perceber. E até como eu comentei um pouco ali, a gente só se percebe que está afogando quando já é tarde, né? Porque você sempre, em algum momento, você sempre acha que vai ter condições de recuperar, e quando você não vai na causa do problema, aí não adianta, aí é enxugar gelo, né? Então você só vai aumentando o problema, cavando mais o buraco. Então, quando você não tem essa visão, quando você não tem pessoas, né, não forma uma equipe, quando você não é ágil, né, e fica sempre atento, eu sou sempre inquieto, né? Sempre procurando coisas novas, cutucando, tentando, fazendo, experimentando, ouvindo os outros. Hoje a rede social é maravilhosa, porque você troca contato, né, conversa com as pessoas muito facilmente, então você consegue ter essa percepção, esse feedback. Então acho que foi um pouco de vários fatores, e também, né, para quem é um pouco mais velho, vai lembrar que na época da inflação, né, o tipo de gestão era né, você tinha que se preocupar com gestão de custos, de preço, de repasse de preços, etc. Quando acabou a inflação, você tinha que se preocupar com os custos, né? Porque você não tinha essa ciranda, né? Desde a ciranda financeira, que você tinha overnight, enfim, controle de estoque, então você precisava ser eficiente. Então, de uma hora para outra, você tinha que deixar de atuar de uma maneira para atuar de outra. Então, quem não soube se reinventar ficou para trás, e foi um pouco do que aconteceu com a gente. Exato. Exato. Fernando, o que eles poderiam, vamos trazer o gancho desse momento difícil que eles passaram lá na década de 80, com todo esse cenário político que o Rogério colocou para a gente, o que eles poderiam ter feito nesse exemplo do açougue da família do Rogério? O que poderia ser feito? Porque agora, por exemplo, o pequeno e médio empreendedor está assistindo, e por mais que isso tenha acontecido lá na década de 80, muita gente pode estar passando por coisas parecidas no seu negócio. Então, é sempre bom, porque é um espelho aqui, né? Não, eu vou começar pelo espelho, como você falou, do cenário da época que o Rogério mencionou no case, com o nosso cenário atual. A pandemia foi uma grande transformação no ambiente externo, né? Então, poxa vida, em janeiro do ano passado, quem que imaginaria esse último ano que nós todos vivemos, né? Seria um cenário de ficção científica, e isso é uma externalidade que ela acaba afetando radicalmente a experiência que nós vamos ter na execução, na gestão do nosso negócio. O Rogério vai falar melhor sobre isso, ele foi muito ágil em colocar o delivery, o videozinho mostrou aí para quem está com a gente desde o início, mas se ele também não tivesse reinventado para ter o delivery, ele teria tido o risco de ter uma nova quebra,
Porque o consumidor poderia simplesmente mudar seus hábitos de consumo e partir para um outro produto de alguém que estaria ocupando esse nicho, né? O que eu acho que ele poderia ter feito, e a análise que ele traz da sua própria história é muito lúcida pela pessoa inteligente que o Rogério é, né? Mas a pergunta-chave é: quem é o cliente? Essa é a pergunta mais difícil e a mais básica, porque vou usar o exemplo que você deu, Rogério, se você me permite. Às vezes o cliente que é um cliente ruim, que é um cliente que traz uma baixa margem, que não traz lucro, que não tem vínculo com a nossa empresa, é o cliente que a gente ouve porque ele grita mais, porque ele reclama mais, a gente não interpreta exatamente a totalidade da nossa base e não entende quais são os atributos de valor dentro do conceito do Customer Centricity que vão fazer com que a gente dê o retorno para quem gosta da gente. Então, na hora que eles começaram a baixar preço, eles sempre tiveram um atributo da qualidade, da tradição, da história. O mercado externo mudou. A hiperinflação deixou de existir, você passou a ter um desafio de negócio para todas as empresas, todos os setores, que era trabalhar com eficiência. E, adicionalmente, eles tiveram a entrada de um novo concorrente, que eram os supermercados, com alta capilaridade, trazendo carne com uma qualidade mais decente, para poder competir com eles. O que teria que ser feito naquele momento, olhando de fora? No passado é fácil, mas o que poderia ser feito para ajudar você que está com a gente hoje nos assistindo, que vai fazer as aulas, né? Você teria que ter feito uma análise de mercado, que esse cenário é mais fácil de fazer, e entender profundamente o que seu cliente buscava no seu ponto de venda, na experiência que ele tinha ali. E aí, provavelmente, é serviço que eles poderiam pagar um pouco mais, desde que a qualidade não fosse comprometida. E que foi a lição que o Rogério trouxe para a Debate Dry Age, né? E que a gente, infelizmente, naquele momento, a família acabou não percebendo, né? Porque não entendeu exatamente quem era o cliente. Então, pegou alguns segmentos específicos de clientes, a gente vai falar bastante de segmentação na aula, vale a pena vocês prestarem atenção nisso. Como você define os seus perfis de cliente. Não dá para a gente elaborar isso aqui agora, né? Nós não temos tempo para isso. Mas como você define seu público-alvo, como é que você interpreta os atributos de valor para ele. E nesse caso do Rogério, certamente eles tomaram decisões baseadas em ineficiências internas, que é uma visão do cliente, e não, no cliente, não do cliente, né? E também tomaram decisões baseadas em clientes que gritavam mais, que não necessariamente eram os melhores clientes da casa. Não sei se é verdade, Rogério, não sei sua opinião, se eu acertei aí ou não, né? Perfeito, não, perfeito, maravilhosa. Você falou, o cliente insatisfeito, né? Muitas vezes ele grita mais, e aquele que não tem margem, né? Porque ele fica indo aqui, indo ali, né, com aquele negócio na mão, que não era o nosso negócio, nada contra a empresa que baixa preço, que joga o preço lá embaixo, tem mercado para tudo, tá, e faz parte, né? Mas eu acho que a gente perdeu a nossa essência naquele momento e ficou no meio do caminho, a gente não era nenhum nem outro, né? Então a sua colocação é muito, muito boa, muito pertinente. E o que acontece também, né, para quem está passando por uma situação dessa, como você bem colocou também, Fernando, a pandemia podia ter me quebrado, né? Por mais que eu tinha uma história de sucesso já tinha clientela, já tinha fãs e tudo mais, você passar um período longo fechado, né, se você não está capitalizado, se você não tem uma estrutura, você quebra realmente. Quebrar é que nem morrer, né? Morre a pessoa física, morre a pessoa jurídica. A pessoa que viveu muitos anos, de uma hora para outra, ela morre, né? E morre por coisas simples e morre por coisas mais agressivas, né? mais importantes. Então, um negócio é um ser vivo, que você tem que alimentar ele diariamente, e não adianta só dar a mesma comida, porque o cenário externo vai mudando, e se você vai agindo da mesma maneira, você não vai conseguindo acompanhar esse momento, né? Então, eu acho que também a gente não tinha liquidez na época, porque a gente ganhava muito dinheiro, então tirava dinheiro da empresa, se preocupava em comprar a casa, e não sei o quê. Então, tem, acho que, um pouco de tudo. Agora, você que tem um negócio, né, e está passando pela dificuldade, depois que os negócios fecham, é super fácil, né? Engenheiro de obra feita é muito fácil. Tem que ter a capacidade, ter a tranquilidade de analisar e reconhecer o que está acontecendo e experimentar, né? Não precisa dar aquela virada de chave. Eu acho que a solução de um problema nunca é uma bala de prata, né? Acho que a gente tem algumas situações e começar a experimentar, dá certo aqui, corrige, dá errado ali, vai para cima, né? E ter essa criatividade, ter essa pesquisa, né, de você estar sempre se inteirando. Então eu comecei a fazer lives, porque eu via lá na China o pessoal fazendo lives, lá no Taobao, lá no Tmall e tal, e eu falei, vou fazer a mesma coisa. Então essa curiosidade, essa vontade de fazer, eu acho que ajuda bastante também, né, porque ficar sentado achando que tudo vai voltar ao local é muito difícil, né, então
tem que se movimentar bastante, ser empreendedor, e o Brasil é isso, né? O Brasil, você vai viver 1, 2, 3 anos de estabilidade, 5 anos de estabilidade, mas depois é crise das bravas, né? Então aqui você tem que estar atento, né? A qualquer momento pode vir um cisne negro, então a gente tem que estar atento e ter agilidade, né? Que é o que eu falo lá muito, ser água, né? Como lá o Bruce Lee fala, então você tem que ser água para se adaptar a qualquer formato, né? E não ser rocha, que é dura daquele jeito e se não se adapta a nada. Então, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de entendimento, acho que é um grande diferencial, porque o mundo muda e para frente vai mudar mais rápido ainda, né? A gente está cada vez mais com as informações na ponta da língua, tem acesso a tudo, numa conexão, você se conecta com qualquer pessoa no mundo, praticamente. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento com essas mudanças, porque fica para trás mesmo. O que 1 ano atrás, como, né, o Fernando falou, era uma loucura, hoje em dia já é uma realidade, né? E mudou o hábito das pessoas, sim. A gente percebe claramente a mudança de hábito em vários sentidos, em vários formatos, seja por comprar pela internet, seja o que está querendo, o que dá de valor, né? E é um momento complexo, porque as pessoas estão sem dinheiro também, então a gente tem que saber aí navegar nesse mercado que não é simples, mas tem que ficar em cima, tem que apertar os parafusos, né? A vida de um empreendedor é sempre instável, né? A gente falou bastante sobre adaptabilidade agora na nossa última série, Inteligência Empreendedora, tivemos uma aula sobre isso, e agora eu vou continuar no caminho que o Fernando nos trouxe, Rogério, e que você também, de alguma forma, porque assim, pensando de acordo com a sua experiência, né, você vem de vários negócios, como é que você mapeia o seu cliente? Fernando acabou de dar uma resposta falando quem é o seu cliente, quando ele estava falando do insucesso dos negócios da sua família na década de 80. Então, eu quero saber você, Rogério, nesse momento, como é que você mapeia o seu cliente? Que informações você utiliza? Legal, muito bom. Olha, de diversas maneiras, né? A gente utiliza, sim, as redes sociais, né? A gente utiliza, sim, pesquisas, então hoje dá super fácil você fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente, a gente olha o Google também, a gente conversa com os clientes, né? Percebe o valor que ele dá para algumas coisas, porque muitas vezes o cliente, ele até sabe o que ele quer, muitas vezes ele não sabe o que ele quer, né? Então, como que a gente pode sempre surpreender o cliente? Como que a gente pode entregar a mais para ele? E eu percebo, né, cada vez mais que quando você resolve o problema de um cliente, eu acho que você ganha o cliente de uma maneira importante, né? Fazer o certo, né, o cliente não tem problema nenhum, tem uma experiência, é lindo, maravilhoso, tá certo, todo mundo tem que fazer, mas partindo do princípio que o cliente teve um problema, seja ele qual for, né? Como vamos pegar o exemplo do Fernando, que o cliente que foi lá almoçar com a família toda e bateu o carro lá, o manobrista, por acaso, outro cliente bateu o carro do manobrista, né? Se você trabalhar para dar uma solução tranquila para aquele cliente, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu posso te garantir, né? O que a gente procura fazer? Pelo amor de Deus, olha, se o carro não dá para andar alguma coisa, a gente paga um Uber, vai para casa, né, passa o dia tranquilo, amanhã a gente resolve, chama o seguro e tudo mais, porque o cliente, quando ele sai da casa dele, ele saiu para se divertir, ele falou, vou ter um momento de prazer ali no quintal, ou vou comprar minha carne, então ele tem que ter esse momento, por mais que não seja o meu problema, né, não deu algo lá dentro, mas a experiência dele não foi bacana. Então é assim que a gente olha o cliente. E esse cliente, o que a gente tem hoje, né, como eu enxergo o cliente hoje, é aquela pessoa que valoriza o que a gente faz. A gente quer vender carne, não é para vegetariano, a gente quer vender carne para quem gosta de carne, para quem valoriza carne. Então o nosso negócio é carnes naturais, produzidas de maneiras responsáveis para consumidores conscientes, né? Então, carnes especiais para momentos especiais, né? São os nossos jargões aqui. Então, a gente quer que a nossa carne, que é especial, que foi um animal super bem criado, super bem alimentado, né? Numa fazenda super organizado, que é o tal do ESG hoje em dia, que é super importante, cada vez mais será, né? E uma carne bem maturada. Desculpa te cortar, Fernando, mas Rogério, você falou o que é super importante? ESG, né? Que é a sigla. O que significa? Em inglês, né? Environmental, Social, ESG, Environment, né? Ambiental, sim, social e governamental, né? Que é e tem você que ter esse selo. Isso, você é sustentabilidade ambiental, social, né, e governamental. Não ter corrupção,
não desmatar, né, ilegalmente, né, cuidar você respeitar as diferenças, não é? Então isso cada vez mais ele é importante, porque a gente tem que cuidar do nosso mundo, né, do nosso país, da nossa casa que a gente vive. Então isso cada vez mais as pessoas prestam atenção naquilo que estão consumindo. Pode ter certeza, principalmente esse consumidor exigente que paga mais caro pela carne, né? Porque você tem dois tipos no caso de carnes, hoje em dia você tem dois tipos de consumidores, aquele que consome proteína como forma de alimentação, que quando tem dinheiro compra uma mistura, que seja uma carne, um frango, etc. E tem aquela pessoa que a gente chama de flexitariana, que cada vez mais consome menos carne, não consome carne no dia a dia, mas quando consome, é um momento especial, ele quer consumir uma carne boa. E uma carne boa, ele está dizendo que é uma carne que foi bem produzida, numa fazenda organizada, com um boi de qualidade, etc. E o produto final é bom, né? Então ele entende que isso dá trabalho e ele está disposto a pagar um pouco mais por isso, e ele quer experimentar, né? Então é um cara que gosta, é um cara que entende, que valoriza, que o prazer dele a gente percebe muito, é super interessante, viu, Renata? O nosso cliente... Eu já fiz muitos eventos, né? Eu fiz muitos cursos, inclusive, né? Um dos meus primeiros cursos iam muitos CEOs de empresa, médicos, advogados, e gente do ramo ia pouco, né? Gente de hamburgueria. Aí eu falava, mas por que você tá vindo aqui, né? Eu quero CEO de uma grande empresa, de capital aberto, presidente de banco. E ele falou, cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é chegar, reunir minha família no final de semana, né? Preparar um churrasco, e fica todo mundo lá em volta da churrasqueira e comendo, a gente passa a tarde, minha sogra, minha família, a gente põe a música, isso para mim é um prazer enorme, eu adoro, né? Eu coloco o meu calção lá, meu chinelo, e no final das contas peço momentos especiais. E isso que é o nosso cliente, esse cara que quer passar esse momento especial, e ainda, quando as pessoas batem palmo para ele, um parabéns para o assador, para o churrasqueiro, esse é um momento de êxtase para ele, né? Então, que a gente faz? Como que a gente pode ajudar esse cara a brilhar ainda mais no churrasco dele? Então a gente dá várias dicas, olha, faz assim, faz assado, passa umas técnicas para ele. E aí, quando o cliente, é incrível, tem muitos clientes que chegam e falam, olha, você não sabe, eu brilhei no meu churrasco, todo mundo falou que foi a melhor carne da vida e tal, não sei o quê. Muitas vezes nem era a melhor carne da vida, mas foi tão especial para ele que ele se torna o maior fã. Eu trouxe meu amigo aqui, você precisa conhecer ele, e ele vai adorar, aí o cliente vai lá e explica, o cliente começa a explicar o que é o dry age, olha essa câmara aqui, a gente fica quieto, né? Então, um cliente indicando por outro, porque foi feliz, porque deu certo. Acho que esse é o nosso cliente. A experiência incrível. Pessoal que está aí no chat, que está nos ouvindo, vocês estão gostando da nossa aula de hoje? Porque, olha, eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, deixa seu like, compartilhe a nossa live class, vamos fazer o nosso ecossistema de empreendedorismo crescer. Bom, acabamos mais uma parte da nossa aula. É uma aula dividida em 3 partes, lembra que eu falei para vocês? A gente fez a primeira, a segunda, agora eu quero relembrar o que a gente aprendeu até aqui nessa segunda parte. Você está anotando tudo? Vamos ver. Bom, a gente falou da importância de se acompanhar as tendências do consumidor e do mercado e que informações você precisa mapear sobre o seu cliente. Importante. Então, se você esqueceu de alguma coisa, afinal, é muita informação. Amanhã, volta na nossa live class aqui no YouTube, ela está liberada, tá? Nessa última parte da aula agora, a gente vai entender como estruturar um modelo de negócio centrado no cliente. Para isso, a gente vai ver mais um trechinho do episódio 1, que mostra os desafios do Rogério na implantação desse modelo. Vamos lá. Então, eu aprendi a colocar o cliente em primeiro lugar. A pior coisa que eu fico puto da vida é quando eu vejo algum funcionário maltratando ou não tratando tão bem um cliente. Porque ele vem naquela expectativa, né? E aí o funcionário que não dá o brilho nos olhos. A gente tem que fazer sempre superar a expectativa do cliente, né? E quando der problema, a gente resolve. Para mim, não me importa o custo de resolver um problema. Para mim, perder um cliente é muito mais custoso porque esse cliente fala mal para outros. É nesse sentido que eu trabalho, que procuro que os funcionários foquem no cliente. Se o cliente receber mais daquilo que ele está pagando, ele sempre vai gostar. E se você entrega mais do que ele espera, aí é o grande sucesso. Acho que aí você conquistou o seu espaço. Bom, a partir desse trecho a gente vai discutir como estruturar um modelo de negócio centrado no cliente.
Rogério, o seu negócio, o Debet Dry Agent, já começou com a estratégia de foco do cliente, ou como a gente aprendeu hoje, com a estratégia de Customer Centricity. Apesar de você comentar aqui no estudo de caso que tudo se iniciou meio despretensioso, né, ali com seus fãs, enfim, com seus amigos, eu quero saber quais foram as principais ações que você determinou na sua estratégia para manter o espírito e essa qualidade inicial. Legal. Você sabe que foi uma coisa muito importante que aconteceu comigo no Debet, é porque eu comecei ele na minha casa sem menor pretensão comercial. Eu não dependia dele para viver, para pagar as minhas contas, né? Então era só um prazer. É como quem gosta de tomar cerveja, fazer cerveja em casa, por exemplo, né? Mais pelo prazer de fazer do que propriamente fazer mais barato ou vou começar a fazer alguma coisa em casa, né? Então, quando eu comecei a fazer e eu vi as pessoas curtindo aquilo, eu falei, nossa, que legal, só quero que as pessoas curtam mais esse negócio, só quero que as pessoas gostem, tá tudo certo, não preciso vender, não é questão de preço, eu quero fazer o melhor, eu quero que as pessoas comam a melhor carne do mundo, né, na vida delas, e eu ouvia muito isso, nossa, a melhor carne que eu já comi, e etc, mas você não tem um para levar para o meu amigo, me vende um que eu quero experimentar. Então, a hora que eu percebi que as pessoas, quando curtiam muito, né, eu contava histórias, as pessoas no começo iam na minha casa, experimentavam, né, tem toda aquela mise-en-scène, etc. Eu falei, é isso que eu preciso cuidar desse cliente. Apesar de ter sido uma coisa muito orgânica, mas eu falei, é isso, deixa o cliente feliz, e o cara falou, sou fã do seu trabalho, vou indicar para um, vou indicar para outro, e esse boca a boca, ele é muito importante, principalmente hoje em dia, que a gente tem nas redes sociais, que ela é uma faca de dois gumes, né, de fato, mas quando o cliente, antigamente a gente falava que quando o cliente gosta, ele fala para uma pessoa, quando ele não gosta, ele fala para 10, né? É verdade, mas quando ele gosta hoje em dia, ele faz um post no Instagram. Ah, eu fui meu churrasco aqui, Debet, não sei o quê, meu hambúrguer. Então ele está falando positivamente, influenciando positivamente aquelas 300, 200, 500, 5 mil pessoas que ele segue. Então isso é muito bacana. Rogério, te cortando rapidinho, que outro dia eu estava no perfil da Astrid Fontinelli, grande apresentadora aqui no país, no Instagram, e ela adora falar sobre comida, e ela estava mostrando uma carne sua maravilhosa, não sei se era num domingão, enfim, exatamente isso aí que você está dizendo. E foi um post bem legal, e eu não te conhecia ainda, eu acho que eu nem sabia que a gente ia fazer esse estudo de caso, dei aquela olhada na carne, falei, nossa, que bonita. Enfim, e daí para frente. Continua, por favor, era legal. Só essa parte, eu lembrei do post da Astrid. Sim, a Astrid é uma super cliente nossa, adora, faz por prazer, né? E quando você vai descobrindo que as pessoas vão fazendo por prazer, e você conquista o cliente, e um vai indicando o outro, né? E vem lá e tem experiência, e curte, e você explica como que faz e tal. E, de novo, né? Quando tem problema, você resolve o problema do cliente. Eu me lembro uma vez que o cliente, que já era cliente meu, convidou o sogro e falou que ia fazer o melhor hambúrguer do mundo, que ele era apaixonado pelo hambúrguer Debet, e você tem que comer e tal, não sei o quê, e eles compraram um hambúrguer, eu estava lá na loja, no açougue, o cara comprou um hambúrguer e vou para Itu, que lá meu sogro está me esperando, que eu vou fazer o hambúrguer para ele, né? E aí, depois de 1 hora, sei lá quanto tempo, o cara me liga, bravo, mas doido, o cara me liga, fala, caramba, vocês esqueceram o pão, não sei o quê, cadê o pão do hambúrguer, que não tá aqui o pão do hambúrguer, não sei o quê, o seu pão do hambúrguer não é igual, e, cara... Eu falei, calma, onde você tá? Ele falou, tô em Tu, eu falei, nossa, tô em Tu. Tudo bem, me dá seu endereço que eu vou mandar o pão de hambúrguer, você aguenta 1 hora? O cara, não acredita, eu falei, vou, né? Pega um Uber, coloca o pão de hambúrguer no Uber e manda pro cara, sei lá, R$200, não me recordo quanto de Uber. Nossa, esse cara até hoje é um dos meus melhores clientes. Eu tenho certeza absoluta que esse cara já trouxe mais de 1000 clientes pra gente, que ele fala, você não sabe, toda hora de conta. Esse cara mandou um hambúrguer, não sei o quê, isso que é foco no cliente. Então, se eu pensasse, nossa, como eu vou gastar, né, R$200 para mandar um pão de hambúrguer pro cliente, que ele gastou lá R$200 em compras, né, eu nunca faria aquilo. Então, eu conquistei o cliente, não pelos R$200, mas por ele estava numa expectativa tão grande que eu falei, não posso deixar essa emoção desse cara morrer. Então, não só essa emoção não morreu, como ele multiplicou aquilo, né? Então, acho que são essas pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia, que o cliente vai se sentindo especial, ele gosta, ele vem, e aí não é porque o vizinho fez R$1 mais barato que ele vai deixar de comprar com você para ir comprar com o vizinho, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, muito nesse formato que sim. Não tem um formato fixo, né? Porque o cliente cada hora é uma situação, né? Então é você focar no cliente realmente, como que eu posso deixar esse cara feliz
para ele curtir e ele falar bem de mim para outras pessoas e me indicar, né? Porque o melhor CAC que tem, o melhor, né, LTV que tem, que agora todo mundo gosta de usar essa sopa de letrinha, é o cliente ser feliz, outro te indicar, um cliente indicar o outro, é o mais barato possível. Um cliente falar bem de você para o outro vale milhões, né? E tem muita empresa que faz uma porcaria de serviço, faz, né, no atendimento ao cliente, não responde, etc., e aí faz uma propaganda na televisão da família feliz, né? Então, eu procuro muito mais atender o cliente e deixar ele feliz e ele falar bem da gente, né? Porque problema dá o dia inteiro dá problema com o vizinho, com o motoboy, com o cliente, tá? E a gente vai resolvendo, e as coisas vão andando, e as coisas vão se encaixando, a gente vai aprendendo e as coisas vão seguindo. É isso aí. Fernando, vamos trazer para a parte prática, que é o que o pequeno empreendedor e o médio também precisam. Como é que ele constrói um negócio centrado no cliente, assim como o Rogério Betti está construindo? Acho que o Rogério colocou muitos elementos importantes para quem está nos assistindo poder construir o seu negócio, né? Mas da mesma maneira que eu fiz uma pergunta provocativa sobre quem é o cliente, agora eu faço uma nova pergunta, que é o seguinte: quanto você pagaria ou toparia pagar para ter uma experiência excepcional? Inesquecível. Aquela que você vai lembrar para o resto da sua vida. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Eu não sei quanto eu pagaria se eu tivesse a oportunidade de poder jogar futebol com o Pelé. Mas certamente eu pagaria um valor que seria muito, mas muito maior que um ingresso de qualquer partida de futebol quando a gente puder voltar a assistir, né? No caso do nosso estudo de caso, do Rogério, ele entendeu claramente o posicionamento do cliente e pagar R$200 por Uber, por motoboy, levar até Itu, para quem não é de São Paulo, Itu é uma cidade que fica aí, não sei o quê, 50, 70 quilômetros do centro de São Paulo, 100 quilômetros, né? É cidade longe. Então, por que o Rogério fez isso? Porque a gente falou do nosso tripé do Customer Centricity, a jornada do cliente, aquele cliente tinha uma jornada, já chama expectativa, não é o principal agora. Estamos falando de experiência. Quando esse cliente comprou no Debet, ele queria uma experiência inesquecível com o seu sogro. Queria levar um hambúrguer, e ele falou que era o melhor hambúrguer que ele conhecia para que eles passassem momentos excepcional. E o Rogério entendeu isso a fundo e tinha caixa, tinha capital para poder honrar o posicionamento daquilo que ele vende, que é uma experiência inesquecível. E é claro que isso vai gerar, essa experiência inesquecível vai gerar na era da rede social, na era do digital, como ele também falou muito bem, como você colocou, né, a questão da Astrid, isso vai gerar um boca a boca que muitas vezes é maior do que a gente imagina e que reforça o nosso posicionamento do negócio. Então, para quem está nos assistindo que tem, por exemplo, sei lá, um salão de cabeleireiro, né, que tem uma pequena loja, tenta conversar com as pessoas que vão lá, que são seus clientes, tenta entender um pouquinho do que elas gostam, o que elas não gostam, escute de maneira muito ativa. A gente vai falar na nossa aula sobre escuta ativa, que é uma técnica de você ouvir com atenção de fato e incorporar aqueles elementos do desenho do seu modelo de negócio, porque dali podem vir os elementos que vão te dar um norte, e a partir daquele norte você estabelece o seu sucesso e trabalhando de maneira obsessiva, como colocou o Rogério. Sempre modificando, sempre entendendo, o cliente muda, tem que estar ouvindo o tempo todo e ter muita humildade, né, Rogério? Muita humildade para mudar, né? Que não é fácil. Com certeza, principalmente quando você está dando certo, né? Porque quando você está dando errado, aí você é obrigado a mudar, né? Fala, preciso mudar alguma coisa, né? E aí, quando você começa a dar certo, fala, agora eu sei tudo, achei a fórmula mágica, desce, né? Desce o sarrafo aí, vamos acelerar, multiplicar isso, né? As pessoas gostam de crescer e tudo mais, né? Então, saber dizer não é muito importante também, né? O que eu não quero fazer também. Mais interessante, viu, Renata, como construir um negócio centrado no cliente. Antes, quando eu comecei a fazer o Debet, percebi que as coisas estavam funcionando. Eu trabalhei no mercado financeiro 15 anos, então eu gosto de mexer em planilha, né? E comecei a fazer business plan, né? Depois de 15 anos fora do ramo, aí comecei a fazer business plan de açougue, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Business plan não funciona. Que negócio maluco é esse? E eu, né? Nada a ver, né? Eu falei, nossa, não funciona. Eu falei, quer saber? Não vou fazer business plan nenhum, para começar, né? Esse negócio está na minha casa, vou fazendo, se for legal, ela vai acontecendo, mas sempre querendo fazer mais legal para as pessoas, fazer cada vez melhor, né? Explicando e contando e oferecendo. E aí, as pessoas foram já indicando boca a boca, né? E aí começaram a me falar, mas você vende? Eu falo, putz, eu não vendo, mas se você quiser, eu te vendo um para você experimentar, né? E aí a carne era boa, realmente. E aí, então, eu fui... E no começo também, quando eu ia comprar carne, né,
Eu não estava querendo comprar carne a mais barata. Eu queria comprar a melhor carne. Eu chegava para o meu fornecedor e falava, qual que é a melhor carne? Me traz a melhor. Ele falava, vai custar tanto, não importa, se é um pouco mais caro, é para mim. Prazer, né? E ter o prazer é muito, muito bom, né? Claro. E o que o Fernando falou, só para finalizar, quanto ele pagaria por uma partida de futebol, né? E quanto eu pagaria para um restaurante? É a mesma coisa. Então, se ele é fã de futebol, ele quer lá no final da Champions League, lá não sei aonde, na Europa, ele vai comprar passagem, vai hotel, vai não sei o quê, para a Champions League, vai gastar $10 mil para ver um jogo de futebol. Quando eu comecei a fazer o dry age, eu falei, não, preciso ir lá para Nova York e ver dry age. Pô, gastei uma grana, hotel, tal, não sei o quê, para ir lá no Peter Luger e jantar. Na verdade, o jantar custou $200, mas na realidade a minha viagem custou $5 mil, não me recordo quanto. Então, porque eu queria, porque eu tinha um desejo. E chegou lá e era muito legal também. E toda hora tenho vontade de ir para lá, para comer no restaurante. Então, não é aqueles. Se ele me fizesse $150 em vez de $200, não é esse o problema, né? Então, quando a gente tem desejo, a gente compra realmente. E qual que é o valor de uma bolsa, né? Qual que é o valor de um sapato? Qual que é o valor de uma música, de um quadro? Então, quando a gente está falando em desejo do cliente, né? Uma coisa é você falar sobre engenharia, enfim. Aqui é você entregar experiência, entregar percepção, entregar que o cliente tem momentos especiais. Eu acho que essa é a fórmula. E, claro, fazer matemática, a gente faz super business plan, a gente tem tudo detalhadinho, quanto custa, quanto não custa, sabe? Você ter domínio dos números é fundamental para você passar por essa crise, né? Mas você não pode gerir a sua empresa pela planilha do Excel, né? É o resultado do trabalho, é tudo aquilo que você fez acima do resultado, que é ter vendas, né? Ter um bom produto, com boa margem, só vai ter uma boa margem se você tem um bom produto e uma boa marca, né? Cortar os custos o máximo possível, porque todo dia surge custo de todos os lados e tal, para sobrar no final um resultado. E quanto mais percepção de valor o cliente tem em relação a você, mais ele vai aceitar que você cobre dele porque vale, né? Então, como o Fernando falou, num salão de beleza, por exemplo, de repente a pessoa vai lá e só corta o cabelo com você, e ela nunca foi na manicure. De repente, depois de 20 vezes que ela cortou o cabelo com você, será que você não pode oferecer uma manicure de presente para ela? Sim. E a partir daquele momento, nossa, eu não sabia que você tinha manicure. E aí, no dia seguinte a pessoa passa a vida inteira a fazer, né, barba, cabelo e bigode. Então, muitas vezes você dá para o cliente experimentar uma coisa que é boa, ele vai, experimenta. Né? Quantas vezes já foi na feira, o cara te deu um negócio, você nem ia levar, você acaba comprando, que delícia, me dá um desse, me dá um daquele. E aí você vai, né, acaba comprando muito mais do que esperava, a pessoa te deu uma aula sobre aquilo, então vou cortar seu cabelo assim, presta atenção, assim. E aí ela vai te mostrando que ela tem fundamento, mostrando que ela está te mostrando o valor do produto e não querendo te empurrar um produto. Aí o cliente você deixa de ser vendedor para o cliente passar a ser comprador, né? É muito interessante. Só para finalizar, um dia, uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, eu importei do Japão Wagyu. Wagyu é uma carne carésima, né? E eu importei naquela época, eu me vendia $200, me vendia $200 o quilo, ou seja, R$1.000 o quilo. Eu falei, meu Deus do céu, vou comprar um pouquinho só, né? Porque vai saber. Comprei, vi a carne maravilhosa, vi do Japão, fiquei esperando, avisando os clientes, aquele negócio, tal, não sei o quê. O dia que chegou a carne, eu fui numa quinta-feira à tarde, eu postei no Instagram, quinta-feira à tarde lotou de gente, fiz fila para comprar uma carne de R$1.000 o quilo. Você entende? E as pessoas compraram, adoraram. Claro que não vão comprar 200 gramas, então gasta R$200, que nem você abrir um vinho mais caro, né? Então, você percebe que tem açougue que não consegue vender carne com R$1 mais barato, e a gente conseguiu vender por R$1.000 o quilo. Claro que é um exemplo, né? Isso é a ponta do iceberg. Mas só de você experimentar, você fazer o cliente sair da zona de conforto dele e chegar lá, o produto realmente é bom, aí você ensina como ele fazer, e ele vai lá, experimenta, e aí conta para sempre. Um dia eu comprei no Debete uma carne e era maravilhosa. Claro que não é toda hora e tal. Acho que esse é o valor, né? Você mostrar para o cliente e deixar ele desejando o seu produto, sim, querer comprar, e quando ele deseja, quer comprar e ele consome, e é bom, ele fala, putz, aí é golaço. Exatamente, nossa. Agora uma pergunta para vocês dois, hein? Que agora eu já estou chegando mais para o final da nossa live class, nessa terceira parte da nossa aula. Pensando em quem já tem um negócio rodando, que com certeza é muita gente que está nos assistindo por aqui. Como é que essa pessoa, esse empreendedor, realiza essa transformação da gestão orientada a partir do cliente, que é o que a gente tem falado aqui durante toda a nossa aula hoje?
Eu vou uma pessoa começar. que já está com o negócio rodando, mas ela nunca teve essa visão. Hoje ela está ouvindo pela primeira vez. Eu acho que o primeiro passo é tentar entender que precisa fazer isso, né? A gente falou bastante durante esse nosso tempo juntos que quando você está com sucesso, o Rogério repetiu umas três ou quatro vezes isso é importante. Quando está tudo indo bem, pode ser nos negócios, pode ser numa relação pessoal, você dificilmente muda, porque mudar dá trabalho, mudar custa, né? Então o primeiro passo é reconhecer que a gente nunca está bom o suficiente, sempre pode ir um passo além, e que se a gente tem um modelo de negócio que está muito voltado para dentro e olhando para o nosso próprio umbigo, e pouco voltado para o mercado, e nada voltado para esse foco do cliente, a gente tem um problema. Se não tem um problema hoje, vai ter no futuro. Tá? Porque algum concorrente vai pegar aquilo que a gente faz mal, vai trabalhar com esse foco do cliente e vai construir em cima do nosso trabalho uma proposição de valor melhor. Dentro do tripé, de novo, do Customer Centricity. Vai estudar a nossa jornada, vai pensar na experiência que vai dar para o cliente, vai pensar em todo o valor que o cliente vai ter e vai achar um gap, vai achar um problema nosso, né? E vai trabalhar nisso e vai corroer nosso resultado. Então, Renato, o que eu ia colocar? Eu acho que para quem tem um negócio tem que ter primeiro essa visão, assim, realmente eu tenho que estar alinhado com uma prática mais moderna de trabalhar muito integrado com esse foco do cliente. Segundo, entender a jornada, e aí quem tem um negócio tem uma vantagem sobre quem não tem. Você já tem cliente, você já tem informação registrada, pode ser formal, pode ser informal, pode ser um banco de dados estruturado, pode ser simplesmente hábitos de navegação, pode ser aquilo que você ouve pessoalmente. Você tem informação sobre quem compra de você, então investigue isso, aprofunde nisso, descubra o que leva essas pessoas a consumirem o seu produto ou serviço, e a partir disso, crie um modelo de negócio para atrair outras pessoas como estas. E não aquelas pessoas que você acha que podem ter interesse no seu produto ou serviço, mas que você está tirando a esmo, sem um norte mais claro estratégico. Ótimo. Só para complementar... Então, era isso que eu já ia te pedir, Rogério, para você complementar. Legal. Primeiro que eu acho que as pessoas acabam esquecendo de fazer o básico bem feito, sabe? O arroz, feijão bem feitinho é maravilhoso, né? Então, você fazer bem feito um bom produto, uma boa embalagem, um lugar com astral gostoso, né? As empresas precisam de alma, principalmente empresa que lida com cliente de alma. O cliente tem que ter prazer em entrar naquele lugar, a iluminação tem que estar legal, o cheiro tem que estar agradável, o funcionário tem que ter brilho no olho, o funcionário tem que estar com tesão para atender o cliente, né? Se não tem tesão, não vai para frente. Né? Nem relacionamento vai para frente. Pode ser respeito, pode ser amizade, mas não é tesão. Eu acho que, e fazer o bem feito, o básico bem feito, que as pessoas não fazem. As pessoas querem fazer o difícil, querem pensar fora da caixa antes de pensar dentro da caixa. Então, pensa dentro da caixa, faz o básico. Depois que você fez o básico, é uma coisa que eu gosto de fazer, a internet é maravilhosa, porque você pesquisa tudo o que você quiser em todos os lugares. Olha, o que eu passo de tempo, em vez de ficar vendo novela, eu navego nos sites, eu entro em site em açougue da Rússia, da Austrália, mando mensagem para os caras, encho o saco dos caras, eu pergunto como é, como não é. Já fui visitar uns 20 países aí para ir olhar açougue, né? Para encher o saco do cara, para ir não sei o quê, e o cara me conta, e aprendo um negócio aqui, aprendo um negócio ali. Aí eu pego aquilo de referência para mim e faço aqui, trago uma novidade, porque não fui eu que inventei o Dry Age, né? Você não precisa ser inventor, né? Eu só peguei uma coisa que eu gostava e eu percebi que outras pessoas também gostavam, né? Então, eu acho que se você fizer algo que você é apaixonado e as pessoas perceberem que você é apaixonado e você tem um produto bacana, sua empresa tem uma razão de existir, porque pode não ter valor nenhum, às vezes você está aqui de passagem, aproveitou uma oportunidade, fez um negócio ali e foi embora. Está tudo certo também, não tem nada de errado com isso, né? Mas no nosso caso, que a gente está de foco no cliente, que a gente gosta de atender o produto, eu fico, como eu falei, fico puto da vida quando tem ou um mau atendimento ou um produto que não deveria estar, né? Só para dar um exemplo, uma vez, logo no comecinho, eu comprei uma carreta de carne, fui longe para comprar, baita confusão, tal, que era muita carreta de carne, é bastante dinheiro até hoje para mim, mas naquela época era 10 vezes mais. E aí eu fui até o Mato Grosso, gastei dinheiro com viagem, sem dinheiro, tal, não sei o quê. E aí cheguei lá, não era nada daquilo, a carne era completamente oposta do que eu imaginava de qualidade. Aí o que eu fiz, acertei com um cara que eu não ia comprar, porque não estava daquele jeito e eu ia passar um tempo sem carne. E a hora que eu voltei e fiz um post no Instagram lá, era muito no começo, olha, sem carne, não vai ter carne, se preparem, o que eu recebi uma enxurrada de pessoas elogiando
que eu não comprei a carne para não ter uma carne ruim e era meio que um fracasso naquele momento, né? Então, na hora que eu percebi que eu prefiro não ter uma carne ruim, prefiro não vender do que vender uma carne ruim, eu perco a venda, mas não perco o cliente, aí você vai agregando valor, você vai descobrindo novos fornecedores, vai descobrindo novas maneiras de atender aquele cliente. E às vezes você ouvir o cliente, né, como o Fernando falou, o cliente pode te dar um insight, por que você não faz isso, tem um lugar, então está sempre aberto e sempre procurando, né, sempre achando novidades, procurando formas de você surpreender o cliente, mas não esqueça de fazer o básico bem feito, pensa dentro da caixa, faz a lição de casa, que não é fácil, sabe? Às vezes é muito difícil. Continua. É muito difícil você conquistar um cliente, né? É muito difícil você mostrar para as pessoas que você tem valor, que você tem algo a oferecer para ele, né? Então, o meu açougue, para quem não conhece, é numa rua que não passa a gente a pé, acho que não passa uns 5 anos lá. Só passa a gente de carro, na velocidade, é num buraco ali que você tem que ir à esquerda, é um buraco de fato, né? O açougue não tem janela, o açougue, para você ter uma ideia, né? Então, como que eu consegui atrair clientes para lá, né? Então, isso foi, como eu falei, o boca a boca, um construindo, um falou por outro, levou a carne na casa do outro, e sempre acontecia. Eu fui na casa do fulano, comi uma carne maravilhosa, e eu vim aqui comprar carne e tal. E se ele comprasse lá a carne e fosse um pouquinho mais barata e fosse ruim, ele não voltava mais. Então, você ser consistente com o que você está falando, né? Todo dia um pouquinho, né? Você vai adquirindo, vai acumulando, e eu acho que as pessoas querem dar o passo rápido, sabe? Eu falo que não é devagar e sempre, né? É um passo atrás do outro. Às vezes você pode dar um passo mais rápido, às vezes pode dar um passo devagar, e olha, os reveses são enormes também, né? A gente tem todo tipo de revés lá, que é uma loucura, mas faz parte da vida, né? Um empreendedor tem que entender que você tem que mais ganhar do que perder, porque você só querer ganhar, aí é você se enganar, né? Então, saber lidar com a frustração, saber lidar com o problema, saber lidar com o prejuízo e aprender, né, com aquilo e construir, e você corrigir os seus erros e andar para frente. Eu acho que para dar uma sugestão aí para quem está empreendendo, para quem já tem seu negócio, principalmente para quem está com a cabeça triste, sabe? A nossa cabeça é a fonte de tudo. Se você não tiver com uma energia, faz um exercício com a família, medite, sabe? Vai estudar e é de dentro para fora. Eu tenho certeza absoluta que 99% dos nossos problemas é de dentro para fora e não de fora para dentro. E ninguém vai fazer por você. É você que vai fazer, entendeu? Então, no primeiro momento, solta seus preconceitos, seus conhecimentos, o que eu fiz de errado até agora, o que eu posso fazer de melhor, como que eu posso evoluir. Então, acho que as pessoas sempre esperam alguma coisa do governo, sempre esperam alguma coisa de alguém chegar, Papai Noel vai chegar, agora vai mudar, e foi assim que minha família quebrou. 80 anos de história, em 2, 3 anos de mercado ruim, o saco. Esse é o nosso intenso protagonista, Rogério Betti, que vocês estão conhecendo hoje somente no primeiro módulo dos 6 do nosso estudo de caso ao ponto do Rogério Betti. Bom, vamos para o exercício prático. Chegou a hora do nosso primeiro exercício prático desse estudo de caso sobre negócios centrados no cliente. Se você ainda não sabe, ao final de toda a live class, a gente traz uma atividade para você fixar o que a gente discutiu. Hoje a gente falou sobre como iniciar um negócio com foco do cliente. Por isso, o que nós vamos refletir? Como é que você identifica um problema a partir do ponto de vista do seu cliente? É legal que você pense nos comportamentos que podem sinalizar algum desafio que você ainda não soluciona, falamos bastante disso. Como é que você define o perfil do seu consumidor? Fernando falou demais sobre quem é o seu cliente. Então, pensa nas ferramentas que você utiliza para conhecer melhor com quem você se relaciona e como você mapeia os pontos de contato e experiências do seu cliente. Eu garanto a você que ser empreendedor também depende de métodos, gente. Metodologia. Por isso, continua firme nos seus estudos, acompanha as nossas aulas do nosso protagonista, do nosso especialista, tudo isso é um combo, hein? É uma semana que começa na segunda, termina na sexta com muito estudo. A propósito, Fernando, antes da gente se despedir, eu queria que você pudesse agora dizer para o pessoal 3 aspectos essenciais da nossa aula de hoje, sabe? Vamos fazer um wrap-up aqui, final. Olha, a aula teve muitos aspectos interessantes, vai ser um resumo complexo, mas eu vou tentar simplificar para você que está com a gente até agora, né? O primeiro ponto é tentar entender muito bem quem é o cliente.
Quando eu falo quem é o cliente, quem é aquele grupo de clientes que vai ser atendido ou que vai ter uma experiência excelente com o seu produto ou serviço. O segundo ponto é tentar trabalhar no conceito que a gente falou do Customer Centricity. Eu não sei se você já conhecia, mas aplique esse conceito na sua vida, nos seus negócios, vale para tudo. Desenhar a jornada do consumidor, trabalhar com aquela experiência excepcional, inesquecível, e pensar em qual o valor que esse cliente vai ter, de fato, com aquilo que você tem para oferecer. Né? E eu queria colocar um terceiro ponto que eu achei muito relevante, não era o que eu tinha planejado para trazer para você hoje, mas é a live, né? A gente faz ao vivo aqui, que é um ponto que o Rogério colocou e que eu gostei demais da frase, vou levar para mim. Eu perco a venda, mas não perco o cliente. Conquistar um cliente é muito mais difícil do que vocês imaginam. E um bom cliente é mais difícil ainda. Então, trabalhe por ele. Deixo uma frase como inspiração, uma frase que eu acho que vale a pena, tem tudo a ver com o nosso bate-papo, Renata, que é uma frase do Jeff Bezos, que é o antigo presidente da Amazon, agora está indo para o conselho, mas que é uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. A Amazon impactou a vida de todos nós, todo mundo olha para a Amazon como uma empresa de experiência na excelência de cliente. E ele fala uma frase que é a seguinte: ele vê os clientes como convidados para uma festa. E o papel da Amazon, o papel dele, Bezos, o papel dos executivos da Amazon, é a cada dia tornar um aspecto daquela festa um pouquinho melhor continuamente. É isso que vai dar uma experiência diferenciada, que vai dar consistência, vai dar execução de dia a dia, como o Rogério também falou. Enfim, é isso que vai trazer o seu sucesso dentro do meusucesso.com, dentro das aulas, né, Renata, Rogério? Trazendo da Amazon para São Paulo, eu te digo que o Uber de R$200 que leva pão para Itu tá batendo um bolão, hein? Fernando, muito obrigada por essa noite. A gente está com você na semana que vem novamente. Obrigada por compartilhar conhecimento com todos nós. A gente se vê na próxima. Obrigada, Fernando. Grande prazer. Obrigado a vocês. Bom, vocês viram como é que a gente começou com tudo, né, Rogério? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que seu estudo de caso vai ajudar muita gente que nos assiste. Legal, muito obrigado. Fico muito feliz de verdade, porque eu sou assinante do Meu Sucesso antes, e quando eu fui convidado para fazer, eu não acredito, né? Eu fico ali acompanhando todo mundo, gosto de estudar e aprender com esse empreendedor, e eu fiquei muito feliz, e eu falei, olha, vou contar minha história como é, não quero aqui ensinar ninguém o que fazer, mas contar um pouco da minha história para, assim como eu sou inspirado por outras histórias, eu queria inspirar um pouco as pessoas, o que fazer, o que não fazer, e parabéns para todos vocês da equipe do Meu Sucesso, que são incríveis. Eu gostei muito de gravar com vocês, foi muito bacana, realmente um profissionalismo sensacional, muito mais do que eu imaginava, né? Não que eu imaginava pouco, mas eu gostei bastante, e espero que quem está assistindo aqui a gente goste também da nossa história, e venha visitar a gente também, vai ser um prazer receber vocês, bater um papo e compartilhar um pouco do dia a dia. É isso aí, a gente te espera na semana que vem, viu, Rogério? É isso aí, pessoal, nossa aula de hoje foi incrível, mas ainda vem muito mais por aí, lembrando que esse é um estudo de caso, por isso, como eu falei para vocês, começa na segunda-feira com a nossa live class aqui, gratuita no YouTube. Depois, na quarta-feira, às 20 horas, a gente tem aula com o empreendedor, o Rogério Betti, lá na plataforma do Meu Sucesso. E na sexta-feira vai ao ar uma super aula com o Fernando Mulan sobre a jornada do cliente. Ou seja, você estuda a semana inteira. Para você que ainda não é assinante, poxa, você está perdendo tempo. Aproxima a câmera aí do seu celular desse QR Code e aproveita os 7 dias grátis. Eu vejo vocês na próxima semana em mais uma live class. Estou muito animada com esse novo estudo de caso. Eu espero que vocês também. Então, bons estudos, muita saúde a todos. Até semana que vem.